Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, falando com professores, alunos e sociedade de uma maneira geral sobre dados. Na verdade, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre pensamento analítico e como isso está mudando a forma como a gente lida com o mundo ao nosso redor. A minha intenção é explorar com vocês uma forma de navegar no mundo através dos dados. Mais do que dados, mais do que uma técnica, navegar no mundo através da análise, de entender a tecnologia e olhar para o mundo de uma outra maneira. Eu vou, durante esses próximos 30 minutos com vocês, fazer uma navegação nesse universo a partir disso. Só para também aterrissar aqui da maneira correta, minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de 1,90 m, estou vestido todo de preto, uma camiseta manga curta, de calça preta, não tenho cabelo e nem barba e uso um óculos aqui, redondo e pretinho aqui que está no meu rosto. Eu vou falar sobre cultura analítica. A cultura analítica é uma maneira como a gente passou a lidar com tecnologia e informação dentro dos ambientes onde a gente vive, sejam pessoas ou organizações do mundo todo. Eu sou um pesquisador, como foi apresentado, e eu sou fundador de um instituto para a cultura analítica, onde a gente tem pessoas da sociologia, a gente tem psicólogos, a gente tem cientistas de dados, obviamente, programadores, e também temos aí pessoas que de alguma forma navegam nesse ambiente de negócios, então analistas de negócios como um todo. E a gente tem laboratórios e projetos instalados em todo o mundo, tá? Esses laboratórios a gente pesquisa as diferentes áreas dentro dos dados. Então a gente já ouviu falar em analytics, em ciência de dados, em algoritmos e agora, obviamente, nesse tema que está todo mundo falando em tudo que é lugar, que é a inteligência artificial. Eu vou desmistificar um pouquinho essa conversa aqui, tá? A gente acredita lá no Instituto que a cultura analítica ela transforma o presente e molda esse futuro artificial que está chegando. E eu vou demonstrar para vocês como isso acontece. É legal comentar, tá, que a gente tem uma área de pesquisa que vocês encontram tudo no site capra.institute, que tem todas as pesquisas e estudos que a gente faz. A gente também atua, obviamente, com consultoria, que ajuda todas as organizações a se transformarem, e com a área de educação, onde a gente tem uma escola analítica que fica no Rio Grande do Sul e a gente educa a sociedade de uma maneira geral e profissionais a lidar com informação e dados no dia a dia. Sem mais delongas aqui, eu vou passar para o nosso conteúdo efetivamente. E a minha primeira provocação é que esse futuro da inteligência artificial está sendo moldado por um presente, nesse presente, atualmente, por humanos analíticos. E se caso a gente não está envolvido ou não é um desses humanos analíticos, a gente não está participando da construção desse mundo gerado e alimentado por artificial que a gente está vivendo agora. Isso está acontecendo por um motivo bem prático, tá? A quantidade de dados cresceu absurdamente no mundo em razão das tecnologias. Vocês veem a linha de crescimento dos dados nessa visão, tá? E o que a gente viu é o crescimento de todos os usos de tecnologia para tudo que é tipo de coisa, tá? Um exemplo disso é que a gente viu o crescimento de biotecnologia para desenvolvimento de vacinas, entre outras coisas, que vem tudo em razão de um crescimento de dados muito grande. E a gente só está falando de inteligência artificial, chat GPT, algoritmos em tudo que é lugar, porque a gente alimentou o mundo com um monte de dados. Então, na verdade, a gente tem um mundo abundante de dados, com poucas pessoas, na verdade, usando esses dados para criar algoritmos de inteligência artificial que moldam toda a sociedade. Afinal, vocês, para se deslocarem para cá, estarem aqui conosco hoje, foram de alguma forma impactados ou usaram algum tipo de tecnologia para isso. Seja uma ferramenta como o Waze para se deslocar, ou um motorista de aplicativo que trouxe vocês, usando toda a tecnologia para trabalhar e fazer a relação com tudo isso. Qual o problema disso que eu estou contando para vocês, tá? O problema é que esse monte de tecnologia nos levou a um dilema, a um problema efetivamente. A gente é uma sociedade hiperinformada e hiperconectada, ou seja, a gente tem conexão ininterrupta. Isso está nos fazendo, e vocês podem ver que quando a gente é hiperconectado e tem conexões ininterruptas, a gente vai parar lá num pontinho, lá no fim do gráfico, que fala de paralisia decisória. A gente tem tantas conexões e é interrompido por tanta conexão que está ao nosso redor. E a gente tem tanta informação à nossa disposição que a gente está paralisando na hora de tomar decisões.
Na hora que a gente precisa decidir alguma coisa, a gente é atrapalhado pelo fluxo de conexões, ou seja, muitas conexões simultâneas, e pelo volume de informação, e a gente não consegue mais escolher. Essa paralisia decisória está fazendo com que a gente não saiba escolher as coisas ou tomar decisões dentro do ambiente de negócio. Isso passa por diversos cenários diferentes, e vocês podem ver aqui que os gráficos mostram diferentes exposições da informação e das conexões na vida das pessoas. Mas eu queria me concentrar no centro do gráfico aqui, que é quando a gente equilibra a conexão e a informação. Quando eu tenho uma sociedade conectada e informada, com equilíbrio, o que a gente passa a ter é uma pessoa com perfil analítico. Uma pessoa com perfil analítico foi apontada pelo Fórum Econômico Mundial, lá em 2020, quando sendo a habilidade fundamental para qualquer profissional em qualquer área de atuação no mundo todo até 2025. Tá? Então, isso apareceu, tá, lá no relatório do Fórum Econômico Mundial. O que é pensamento analítico, que foi o termo colocado nesse relatório? O pensamento analítico é uma fusão do pensamento computacional e o nosso pensamento crítico, ou seja, a nossa capacidade de fazer perguntas. E eu vou usar um exemplo bem simples para deixar isso mais tangível para todo mundo. Eu tenho duas filhas, uma de 25 anos e outra de 4 anos. Tá? Eu faço filhas de 20 e 20 anos aproximadamente, sempre mulheres, sempre meninas. Né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? A minha filha mais velha, ela é da área de saúde, ela foi para uma outra área, foi estudar outras áreas, e um dia ela me perguntou o que era Big Data. E eu achei aquilo muito bacana, né, e comecei a explicar para ela, porque afinal eu vim da área técnica, formação técnica, eu comecei a explicar, olha, Big Data, crescimento de dados, e quando eu estava fazendo essa pesquisa, ela pegou o smartphone dela e começou na minha frente a navegar. Eu olhei para aquilo e disse, Duda, o nome dela é Eduarda, né? O que tu está fazendo? E ela estava lá navegando, né? E ela disse, pai, tu está checando o que eu estou te dizendo? Porque eu estudei esse negócio a vida toda e tu está aí checando, né? E ela me deu uma resposta muito interessante. Ela disse, não, pai, eu não estou checando. Se eu tenho todas as fontes de informação do mundo disponível através da tecnologia, por que eu não posso ter diferentes visões do mesmo mundo? Então, reparem, que ela está ativando uma coisa que eu estou trazendo para vocês como fundamental do pensamento analítico, que é o pensamento crítico. A nossa capacidade de fazer perguntas e permanecer fazendo perguntas. A escola nos podou a quantidade de perguntas que a gente deveria fazer porque ela estava limitada dentro das disciplinas. Ela não fez isso errado. Na verdade, ela precisou criar uma narrativa de história, de escola, para a gente poder aprender. Mas ela limitou. Quando a gente saiu de lá, a gente foi para a universidade e também foi limitado com relação às perguntas que a gente podia fazer. Quando a gente saiu de lá, a gente foi para o trabalho e o trabalho também nos limitou a quantidade de perguntas que a gente foi fazer. E onde a gente foi parar? A gente foi ficar cada vez mais dentro de silos. Então a gente não faz perguntas como deveria fazer, não explora o pensamento crítico como poderia. Com toda a informação que a gente tem ao nosso redor, a gente deveria explorar isso mais. A gente deveria usar o pensamento computacional como um apoio disso. Em 2023, saiu uma atualização desse ranking do Fórum Econômico Mundial que disse, de 2023 a 2027, permanece sendo o pensamento analítico como habilidade fundamental para profissionais de qualquer área de atuação. O pensamento analítico, ele nasce sim de uma técnica. Então, ele geralmente está mais perto daquelas pessoas que têm uma formação técnica ou científica. Tá? A ciência de dados, que mistura ciência, tecnologia e áreas de aplicação, ela está no centro. Então, isso acabou limitando o crescimento de pessoas que têm o pensamento analítico ativo. Porque parece que isso ficou de fora de algumas pessoas. Isso eliminou pessoas dessa conversa. O que eu quero mostrar para vocês é que isso está instalado em tudo e para todos. Né? Na verdade, o que a gente está vivendo hoje, tá, é um cenário onde a gente tem uma democracia analítica. O que significa democracia analítica? Significa que todos nós nos tornamos analistas de dados. Vocês analisam dados o dia todo. Vocês analisam dados para fazer esportes, vocês analisam dados para estudar, para trabalhar. Tudo que a gente faz na nossa vida hoje é cercado de dados. Então, a gente, por causa do desenvolvimento de uma mentalidade digital e também de processos mais automatizados, mais tecnologias, a gente está virando profissionais orientados por dados. A ponto de a gente
usar um termo específico para isso, que é Self-Service Analytics. O que significa? Daqui para frente, cada um de nós, cada um de vocês vai analisar os seus próprios dados em suas realidades. Vocês não vão ter pessoas analisando dados para vocês, vocês vão precisar analisar seus próprios dados. Essa é uma realidade daqui para frente que a gente vai ter que se acostumar. A gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia, porque se vocês entrarem numa empresa hoje, isso é uma empresa, um caso real de uma organização, vocês vão entrar nas empresas e esses espaços estão cheios de telas para tomada de decisões. São dashboards espalhados por tudo, onde eles estão lá para dar suporte às tomadas de decisões em tempo real que precisam acontecer dentro da organização. O que eu estou contando para vocês é que isso deixou de ser um movimento cultural e passou a ser um comportamento. A gente precisa ter um comportamento ativo, de aprender a lidar com tecnologia e saber navegar na informação. Propositalmente estou usando a palavra navegar na informação. A gente vai ter que desbravar essa quantidade de informação que está ao nosso redor e lidar com ela de um jeito diferente. Tá? Porque hoje, dentro do ambiente organizacional, a gente tem 3 tipos de inteligência convivendo. Uma inteligência aplicada, que é relacionada ao negócio, ao trabalho que tu faz. Eu trabalho com vendas, então lá dentro eu tenho que aprender o processo de vendas. Com o crescimento de dados, cresceu uma segunda inteligência, que é a inteligência analítica. Então eu passo a analisar os dados de vendas. E a partir de agora, eu tenho algoritmos e sistemas de inteligência artificial me apoiando no processo decisório. Então a gente tem que conviver também com isso que a gente chama de inteligência artificial. Mas no centro de tudo está a informação. No centro do objetivo, no centro das ações, está sempre a informação no meio. E aí a gente tem que desmistificar uma coisinha simples dentro disso. O que é informação? Toda informação deveria ser composta, é uma equação por dados e narrativas. Sempre que a gente tiver um desequilíbrio nessa equação, ou ela vai virar coisas diferentes. Como assim? Imaginem uma balança, tá? Imaginem que a gente tem aqui, tá? E isso está exatamente equilibrado nesse momento, tá? Eu tenho dados equilibrados com narrativas e crio uma informação para contar algo para alguém, tá? No momento que isso muda e a narrativa está maior, o que acontece? Fake news. O que acontece? A gente tem uma distorção da realidade. Afinal, eu não estou embasando aquela informação em dados, eu estou embasando ela somente em narrativas. Se por acaso o desbalanceamento disso acontecer para o lado dos dados, muitas vezes isso leva para fora de contexto. Então, aquilo não está conectado com a realidade. Ela está fora de contexto, ela está fora do ambiente. Então, a gente precisa entender que a informação, como uma equação, ela precisa ter o equilíbrio. Eu preciso ter dados e narrativas equilibrados se eu quero tomar decisões informadas. Tá? Usar dados e informação para o processo de tomada de decisão. Isto a gente mede dentro das organizações, tá, gente? A gente vai lá e mede a maturidade analítica das empresas, organizações e profissionais no Brasil e no mundo todo, tá? Então a gente tem uma matriz, um índice de maturidade que a gente mede isso. As organizações no mundo estão se adaptando e acelerando. Então, por exemplo, a gente mede o empreendedorismo nacional através do Sebrae Nacional e todas as suas regionais para entender a maturidade do empreendedorismo no Brasil, tá? A cultura analítica ela é composta por 4 pilares. Pessoas que usam dados e informação de forma mais adequada, processos analíticos instalados em tudo, políticas para isso acontecer de forma efetiva dentro do ambiente de negócio e tecnologias. Tá? Então, tudo isso está acontecendo todos os dias. A cultura analítica, ela dá suporte a um movimento cultural na organização. E uma cultura ela é composta sempre por 4 coisas. O ambiente que a gente está inserido, os valores que estão dentro desse ambiente, desses grupos que convivem, o comportamento ativo dessas pessoas e os recursos que a gente tem à nossa disposição. Então, a gente tem que estar sempre equilibrando, tá, gente? A cultura que a gente está convivendo com lidar com informação, com tecnologia e com dados. É difícil fazer esse equilíbrio, tá? Então, por isso que a gente tem que compreender isso acontecendo e que as organizações estão evoluindo, as pessoas estão evoluindo. Elas antes negavam o uso de dados. Isso foi mudando, elas foram se transformando e hoje as pessoas, em ambientes gerais, nos ambientes de negócio, na tomada de decisão de uma maneira geral, estão usando dados de maneira ativa. Tá? O que está acontecendo nesse exato momento no mundo?
as tecnologias evoluíram, as camadas de análise de informação foram crescendo, e o que aconteceu? A gente começou a ver o surgimento de algoritmos e de inteligência artificial em tudo que é lugar. Por quê? Porque a gente superou uma camada, a gente vinha analisando dados, começou a disponibilizar dados e ferramentas e recursos para todo mundo, sociedade, empresas de uma maneira geral, e o que começou a acontecer? As ferramentas começaram a tomar decisões sozinhas. Então, a gente tem um sistema de recomendação, um algoritmo de recomendação de deslocamento de um carro, e se o carro for automático, ele pode dirigir sozinho. E a gente está vendo isso em todos os trabalhos, tá? Em todas as áreas de atuação. O que faz surgir uma evolução no nível de maturidade. Até agora, a gente lidava com um nível máximo de pessoas orientadas por dados, e agora surge pessoas orientadas por inteligência artificial, o que a gente chama de AI-driven. O indivíduo que é orientado por inteligência artificial nos seus processos de tomada de decisão cotidianos, dentro dos seus ambientes de tomada de decisão. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque as máquinas estão aprendendo muito e muito rápido. Então, a gente está adestrando máquinas, ensinando máquinas sobre as decisões que a gente toma. Segundo ponto, essas decisões passaram a ser tomadas tão rápidas, num espaço de tempo tão curto, que surgiu uma máquina analítica. A máquina analítica, como a gente pode entender, é a inteligência artificial generativa que aprende com os próprios dados. A partir dessa inteligência artificial generativa, a gente deixa as máquinas tomando sozinhas decisões no nosso dia a dia. Ou seja, a partir de agora, uma parte de todas as decisões tomadas ao nosso redor é tomada e vão ser tomadas por máquinas que nos cercam. Tá? A gente vai usar assistentes artificiais no nosso processo de tomada de decisão de tudo que a gente faz. E a gente pode pegar um caso bem prático disso e bem simples para dizer para onde isso está indo. Vamos pensar no nosso ambiente de trabalho, de escola. Vou pegar uma escola, um aluno no seu ambiente educacional. Esse aluno no ambiente educacional, tá? Ele pode hoje começar a construir seus próprios assistentes agentes artificiais, para estudar. Ele pode pegar um agente artificial e preparar ele para estudar sobre filosofia, outro para estudar sobre matemática, outro para estudar sobre tecnologia, outro para ensinar programação em Python. E eu vou desenvolvendo assistentes artificiais para complementar minhas atividades. Isso está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Um profissional, ele produz textos com apoio de ChatGPT. Ele produz imagens com geradores de imagem e assim por diante. Cada um de nós vai lidar com vários assistentes artificiais no nosso dia a dia. A gente vai ter ferramentas nos apoiando no dia a dia. É importante que a gente entenda que todos nós, como profissionais, precisamos ser os pilotos, as pilotas. A gente precisa assumir a direção dessa nova geração, desse novo momento que a gente está vivendo. Caso contrário, a gente vai ser guiados por máquinas. E eu vou dar um exemplo que ele é desconfortável nessa conversa. Vamos pensar, vários de vocês que estão aqui conosco, aqui presente ou online, se deslocaram nesses últimos dias com motoristas de aplicativos. Uma motorista ou um motorista pegou vocês onde vocês estavam e deslocou vocês até um outro local. Pensem no trabalho desse indivíduo que carregou vocês. Um aplicativo apitou, uma inteligência artificial disse para pegar um indivíduo em algum lugar e disse qual o deslocamento ele ia fazer, quanto ele ia ganhar por aquela corrida, recompensa possível. E mais do que isso, né? Se ele precisou falar com a empresa naquele período de tempo, ele falou com um chatbot, que é uma inteligência artificial. Um profissional de aplicativo hoje, que convive com a gente no nosso ambiente, é um profissional 100% AI-driven. Todas as decisões do profissional, desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, são orientadas por inteligência artificial. O quanto é orientado pelo indivíduo, o quanto o indivíduo tem de liberdade na hora de um processo de tomada de decisão. Então, isso a gente precisa compreender o que está por trás disso. A gente precisa pilotar esse movimento e não deixar isso só pelas pessoas analíticas que estão por trás das máquinas, como no exemplo que eu estou trazendo para vocês. Lembrando, tá, gente? Capra, mas isso é uma realidade específica. Tu está nos contando um caso que é de uma empresa específica. Vamos lá, gente.
Se vocês já precisaram tomar limite, ir no banco para pedir a aprovação de crédito, a pessoa que atende no banco de vocês é guiada 100% por inteligência artificial. Isso está acontecendo em todas as esferas de negócios, em todos os lugares. Se vocês entrarem numa empresa de código, de programação, de software, grande parte do desenvolvimento de software já está sendo inserido agentes artificiais para a produção de códigos. Isso está inserido em tudo, gente. Bom, qual o problema e qual a dificuldade que as lideranças apontam na hora da gente ter inteligência artificial no ambiente de negócio? Cultura, para lidar com dados e tecnologia, e pessoas não aptas ou sem as habilidades necessárias para isso. Foi isso que apareceu nesse mapa que a gente identificou e fez uma pesquisa que a gente fez recentemente. O que eu quero trazer para vocês é que essa conversa não tem nada mais de técnica. Ela é uma conversa sobre um novo comportamento, um novo hábito. É como se a gente tivesse que aprender uma linguagem de programação que não tem mais a necessidade de linguagem, ela é um prompt. A gente precisa lidar com a tecnologia hoje de uma maneira pode lidar com ela de uma maneira muito mais amigável, mas não tem como não lidar com ela. O que a gente está passando é por uma transformação no mundo todo, na forma de se relacionar com dados e com tecnologias. Ela está mais simples, vai ficar cada vez mais simples, e a gente precisa entender o que está por trás daquilo que a gente está fazendo.